Oi, eu sou a Tainã, co-founder do Legal Boards, e eu vou mostrar agora para vocês como começar a criar os seus quadros ágeis personalizados para sua operação jurídica. A primeira coisa que a gente precisa fazer é criar uma conta no Legal Boards. Então eu vou vir aqui em criar uma conta e a gente vai preencher esse formulário aqui com nome, sobrenome, e-mail e uma senha. Primeira coisa que a gente vai criar aqui é o quadro, e para isso a gente tem que dar um nome para ele. O quadro é onde a gente vai desenhar qual é o nosso fluxo de trabalho para uma determinada área ou para uma operação inteira. Por exemplo, podemos ter um quadro aqui de financeiro, um quadro para cuidar só de processos trabalhistas, ou um quadro para cuidar só de consultivo ou só de civil, enfim. Isso vai depender do que faz sentido para você e para sua operação. Então eu vou colocar aqui um quadro geral para a gente poder exemplificar. Bom, nosso quadro está criado, então agora a gente tem que definir quais são os passos da nossa operação. Os passos são as etapas que uma demanda deve passar para ser concluída. Essa demanda ela pode ser um processo judicial, uma consultoria, um contrato, aquilo que você vai trabalhar. Então a primeira coluna que eu vou colocar aqui de exemplo seria uma coluna de análise, que toda demanda nova vai cair nela. Depois a gente vai ter uma coluna de desenvolvimento, que é para onde a gente vai passar todas aquelas demandas que já foram analisadas e estão prontas para serem trabalhadas. Eu vou colocar aqui também uma coluna de aguardando cliente, que são as demandas que estão pendentes de alguma atividade com o cliente, por exemplo, envio de documentos, assinaturas ou mais informações. Outra coluna que a gente pode ter aqui seria uma de revisão, onde a gente define um profissional que vai ficar responsável só para analisar todas as demandas que caem nessa coluna. A gente também pode ter aqui uma coluna de entregas, que é onde a gente coloca todas as demandas que já foram revisadas e já foram enviadas para o cliente aprovar. Eu vou adicionar aqui também um passo de financeiro, onde a gente coloca aquelas demandas que já foram aprovadas e a gente já pode cobrar. E aí, para fechar, uma coluna de finalizados, que é aquela demanda que já foi cobrada e já está tudo encerrado. Bom, esse é o nosso quadro de exemplo. A gente ficou então com as colunas de análise, desenvolvimento, aguardando o cliente, revisão, entregues, cobrança e finalizado. É só um exemplo de uso básico, mas você pode criar quantos quadros e quantas colunas fazem sentido para você e para sua operação. Então, é assim que fica o nosso quadro depois de todas as demandas cadastradas. Dessa forma, a gente só precisa olhar rapidamente para entender aonde que a gente tem que agir e quais que são os nossos gargalos. Aqui no exemplo, a fase de revisão está sobrecarregada e a gente pode agir antes que percamos algum prazo. Então agora é a sua vez, cria uma conta no Legal Boards e não esquece de seguir a gente aqui nas redes sociais para ficar por dentro das novidades.